Eita glória! Gostaria de perguntar nessa noite se o irmão, a irmã, se você que está aqui nesta noite, às vezes pensa no fim de todas as coisas, às vezes pensam no arrebatamento da igreja, ou você nunca pensa nisso? Devemos estar preparados, porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: convém que eu vá para o Pai, para que o Espírito Santo venha sobre vós. Ele vai ser o Consolador. Mas ele disse: eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar-vos morada, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 7, verso 2. Ezequiel 7, 2, nova VI. Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, a nação de Israel, chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. Sempre houve, irmãos, no coração da raça humana, no coração das pessoas, uma preocupação, a expectação sobre o fim de todas as coisas. Quando será o fim? Quando os seus discípulos já perguntavam para Jesus: Senhor, quando se darão essas coisas? Quando ele falava a respeito de morar em outro lugar, quando ele falava a respeito de que a nossa morada, a nossa vida eterna não seria aqui, que esse tempo aqui seria passageiro. Isso já colocava no coração dos discípulos, na cabeça dos discípulos, uma expectação. Quando se darão isso? E nós nessa noite devemos estar perguntando: quando se darão essas coisas? Quando vão acontecer os acontecimentos finais, o fim de todas as coisas, ou o arrebatamento da igreja? E eu pergunto: será que nós hoje estamos vivendo o tempo do fim? O que você acha? Será que nós estamos vivendo o tempo do fim ou ainda demora muitos anos? Será que somos a última geração? Ou será que ainda vamos viver a terra, o povo, do jeito que estão, vão ainda viver 100 anos, 200 anos, 1000 anos? No século passado, havia uma frase muito popular. Às vezes aqui, poucas pessoas vão lembrar disso, porque a igreja é muito jovem. Havia uma frase muito popular que dizia: 1000 passará, mas 2000 não chegará. Quem ouviu isso já na vida? Ou 1000 passarão e 2000 não chegarão. Isso era muito comum, eu pequenininho ouvia as pessoas dizer isso. Meu avô, que dizia ser conhecido sobre as coisas espirituais, ele dizia: 1000 passarão, mas 2000 não chegarão.
Coitado, não chegou para ele. Em 1970 ainda faltava 30 anos para terminar o milênio, para terminar o século, ele se foi. Então, irmãos, as pessoas às vezes torcem um versículo da palavra de Deus, acrescenta alguma palavra ou uma frase popular e as pessoas levam aquilo para frente. Não está escrito isso na Bíblia, que 1000 passaria e 2000 anos não chegaria. Não tem nada escrito isso na Bíblia. Mas as pessoas que nem Bíblia tinham, falavam isso é bíblico, está na Bíblia. 1000 já passou, mas 2000 não vai chegar. Pois bem, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos o Salmo 39, versículo 4. Salmo número 39, o verso 4 diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Se Deus mostrasse para nós, se Deus mostrasse para uma congregação, para um povo, qual seria o nosso fim, quantos dias faltariam, quantos anos, a gente não ia perder o relógio de oração. Se Deus falasse que o fim seria amanhã, a igreja não caberia ninguém aqui no relógio de oração. E todos estariam aqui às 24 horas, não seria 1 hora só, 2 horas só. Ou seja, em outras palavras, estaríamos tentando enganar a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, aprove o nosso Deus não revelar o dia e nem a hora. Amém? Quantos ouviam falar, quantos conheceram e até ouviram pelo programa de rádio, um missionário muito conhecido no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Maringá, que dizia que Deus tinha revelado para ele que seria no último dia de 1999. Quantos já ouviu falar isso? Olha, pouquíssimas pessoas. Está vendo, irmãos? Está vendo como as coisas passam? Havia uma expectação. Um homem de Deus, usado por Deus, e ele pregava onde ia, dizendo que Deus tinha revelado para ele. Deixava muitas pessoas curiosas e muitas pessoas com dúvida. Puxa, Deus faz o que Ele quer. E se Deus revelou para o Miranda Leal? Deixava as pessoas com certa expectação. Mas aprove a Deus, uma semana antes, ele embarcar e viajar para outro país. Pois bem, irmãos, algo fora da palavra de Deus não deve tirar a nossa paz, mas algo na palavra de Deus deve nos impulsionar para estar mais na presença de Deus. Deve nos impulsionar para estar mais preparado, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Que o próprio Jesus disse para os seus discípulos: só o Pai sabe, nem ele sabia. Essa frase, irmãos, do salmista, faze-me o Senhor saber qual será o meu fim. O salmista dá-nos a entender que o salmista estava, tanto quanto a outras pessoas, ansioso quanto o fim.
Olha quantos anos o salmista expressou isso. São Mateus 24, 3 diz: o Senhor Jesus estava entrando no templo. O templo construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, profanado por Antíope, e agora sendo reconstruído por Herodes. Os discípulos convidam o Senhor Jesus: Senhor, vamos ver o templo? Vamos ver a construção do templo de Salomão, que o rei Herodes está reconstruindo. Vamos conhecer? O Senhor Jesus começa a andar por aquele grande e enorme templo. Ele começa a ver a beleza, ele começa a ver as esculturas, a luxúria, as pedras preciosas que tinham nas paredes daquele templo. Existiam pedras raríssimas que pesavam mais de 1 tonelada. Mármore branco que, quando ao longe que batia a luz do sol, brilhava e alguém já via a grandeza da construção que Herodes estava reconstruindo. No entanto, Jesus surpreende os seus discípulos dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Uau! Imagina, irmãos, você sendo convidado com uma comitiva, com algumas pessoas, para ver uma construção gigantesca, uma construção linda, uma construção, de certa maneira, extraordinária, a beleza dos olhos dos homens. E você ouve alguém dizer: isso tudo vai ser derrubado. Ora, pastor Lucas, não tinha sido nem inaugurado ainda. Isso tudo vai ser derrubado. Não vai ficar nenhuma pedra dessa. Tudo virá ao chão. Os discípulos ficaram atônitos. Eu imagino os discípulos. Eu imagino o coração dos discípulos. Imagina se você estivesse lá, o que você faria, o que você raciocinaria naquele momento. Como pode? Mentira. Isso não vai acontecer. É Ele que é meu mestre. É Ele que é o Senhor. Está falando uma coisa dessa? E aquilo que a maioria dos irmãos sabe, que no ano 70, ou seja, 70 anos depois da morte de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Cumpriu-se a profecia do Senhor Jesus. Cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus 70 anos depois. Às vezes, já existia algum daqueles discípulos que tinha ouvido isso, já nem estava vivo mais. Não chegou a presenciar. Mas espero que, se alguém morreu sem presenciar este acontecimento, sem saber os relatos deste acontecimento, morreu com a certeza que a palavra de Jesus era verdadeira, que ia acontecer, ia acontecer.
Isso eu quero dizer, irmãos, que nós não devemos perder a fé em Jesus por nada que aconteça em nossa vida. Por mais absurda que aconteça alguma coisa com você, fica firme em Jesus. As palavras de Jesus são verdadeiras. Ela permanece eternamente. Ainda que alguns acham que está sendo tardia, mas será no tempo do Senhor. Quando Jesus saía do templo, os discípulos então interrogaram o Senhor Jesus: Senhor, que sinal? Mostra um sinal, Senhor, para nós. Quando isto vai acontecer? Quando estiver perto do fim do mundo, Senhor? Ou quando será a sua vinda, que o Senhor fala, que o Senhor virá buscar a igreja, Senhor? Fala para nós, Senhor. Quando Jesus está prestes para subir aos céus, os discípulos interrogam o Senhor. E o Senhor responde. Os discípulos interrogam o Senhor: quando, Senhor, o Senhor virá restaurar Israel? Quando o Senhor virá implantar o reino do céu na terra? O Senhor responde: isso não compete a mim. Só o Pai pode revelar. Nem o Senhor Jesus, irmãos, tinha esta revelação. Lá em Pedro, primeira epístola de Pedro, 4:7. Já é chegado o fim de todas as coisas. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Já o apóstolo Paulo escrevendo, já mais ou menos na época em que houve a destruição do templo, Jesus já não estava mais aqui. Ele escreve: vigiai. Vigiai e orai. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Não seja tolo. Seja inteligente nas coisas de Deus. Creia de todo o coração. Alguém disse, um pregador muito famoso já disse: o que eu entendo na palavra de Deus, eu prego. E muita coisa eu não entendo, mas eu creio. Em todas as etapas da nossa vida, em todas as etapas da humanidade, a igreja tinha um sentimento de estar chegando o fim. Na era de Ezequiel, na era do salmista, na era do apóstolo Paulo, na era dos discípulos e na nossa era, no nosso tempo, há uma expectativa. Se eu anunciar amanhã, segunda-feira, convide as pessoas, 19h, eu estarei aqui revelando o dia do fim. Pastor Lucas, não vai caber, mesmo sem mídia, mesmo sem ter alcance na mídia. Há uma expectativa, mas creia na palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, certa feita, diz, irmãos: olha, ainda que um anjo aparecer para vocês, anunciando outro evangelho que não seja esse, considere como maldição. Considere como anátema. Não creia. Mas o nosso coração é tão vulnerável
Então, se eu falasse isso aqui, acredito que a igreja, esse salão não caberia às pessoas. As eras vão se renovando, os acontecimentos vão ganhando novas roupagens, e as pessoas, diante de todas as tragédias, ficam perguntando sobre o fim. Sempre quando vai mudar governo, a gente ouve tantas revelações, tantos sábios dizendo coisas, e quando acontece catástrofe, como agora no sul do país, a enchente, em Marrocos, o terremoto, na Líbia, a enchente, você já fica pensando, já que vem uma revelação, alguém dizendo que é o fim. Já que vem uma revelação dizendo que é o fim. Não que nós não acreditamos em revelação, irmão, nós acreditamos em revelação. Mas existem muitas coisas que não são de Deus. Existem muitas revelações que não são de Deus. Aí alguém diz ainda, falta milhões de pessoas ao redor do mundo que ainda não foram evangelizadas. Então está muito longe. Já ouviram falar isso? Alguém vê um pregador famoso dizendo, fazendo as contas, existe ainda cerca de tantos milhões de pessoas ou até bilhão de pessoas que não chegou ainda o evangelho, que ainda não sabe quem é Jesus. E está escrito, o Senhor Jesus disse que quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Mas eu explico melhor, irmãos. Eu explico melhor para vocês. Jesus não disse que quando este evangelho da graça for pregado até o fim. Existe uma diferença de evangelho da graça e evangelho do reino. Jesus disse, quando este evangelho, o evangelho do reino, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. A igreja, nós, hoje a humanidade, ouve e prega o evangelho da graça e não o evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado no milênio, quando a igreja não estará mais aqui. Uau! Deixou muita gente confusa. É que quando a igreja for arrebatada, provavelmente vai ficar alguém. E terão ainda uma oportunidade, com muito mais sofrimento do que hoje, porque o Espírito Santo não estará aqui para nos ajudar. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola, nos orienta, nos dá o norte, nos dá a fé, nos dá a convicção. Quando a igreja for tirada, haverá pastores que vão ficar e vão pregar, vão tentar pregar, mas não tem mais a unção do Espírito Santo para tocar as pessoas. E muitos virão, vão lotar os templos, vão querer e vão ter a oportunidade, só que vai ser na força, porque não terão a ajuda do Espírito Santo. Então é aí que será pregado o evangelho do reino. Amém, irmãos? Muita confusão? Espero que não, espero que não. Espero que está sendo bênção. Aleluia.
O texto que lemos em Ezequiel 4, o profeta está anunciando o juízo divino para Judá. Judá não havia convertido, não havia se convencido dos seus pecados, suas incredulidades, sua dureza de coração. Então o Senhor anunciava o fim do reinado de Judá através do profeta Ezequiel. Porém, irmãos, como nos nossos dias, existem muitas pessoas com dureza de coração, que não caem aos pés do Senhor Jesus. Ao invés disso, estão sempre acusando as pessoas. Estão sempre julgando as pessoas. Então, esse texto podemos, pastor Lucas, trazer para a globalização. Está aqui o capítulo? Porque fala. Coloca outra vez. Ezequiel 7, 4. E não poupará o meu olho. Ezequiel 4? 7, 4. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou Deus. Podemos aplicar a toda a humanidade, porque enquanto existir mundo, enquanto existir pessoas, existem pessoas não convertidas, pessoas de coração duro, pessoas de dura cerviz, pessoas que não se curvam, pessoas que não se abaixam, nem para o Senhor Jesus. Nem para o Senhor Jesus. Então, pastor, não é só para ajudar, é para nós também. Somos a geração, irmãos, somos a geração que vive o aguardo do grande aparecimento da gloriosa vinda do Senhor. Estamos vivendo a chamada última hora. Irmãos, a ciência tem se multiplicado tanto, que um dos sinais que Jesus deu para os seus discípulos, e ficou escrito na palavra de Deus, sobre o fim de todas as coisas, é a multiplicação da ciência. Ora, um médico pode operar uma pessoa estando lá nos Estados Unidos e a pessoa aqui em São Paulo. Uau! Ora, no meu tempo, a gente andava com o bolso com um barulho e alguém pensava que era moeda, mas era uma fichinha de orelhão. Os comerciantes brigavam com a chamada telefônica para instalar um orelhão em frente ao seu comércio. Às vezes aquilo enroscava. Às vezes a ficha caía rápido, porque a ligação era nacional. Tchap, 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 e você ficava no assunto no meio. Hoje, aqui tem vendedor de celular. Quantos anos se atualiza um celular, Tiago? Você compra um celular top. Um celular top hoje você paga quanto? 1.300. Você compra um celular top hoje, daqui 12 meses o Tiago está falando, não, mas já surgiu outro, esse aí já era. Precisa agora atualizar o celular.
vai se multiplicando, irmão, a ciência. A ciência vai se multiplicando a cada dia. A cada dia, a cada ano as coisas vão mudando. E o Senhor Jesus, a ciência se multiplicará, então virá o fim. Vamos nos preparar mais, irmãos? Vamos estar mais preparados? Tito, tem Tito aí, Simone? Tito 2,14. Paulo diz que estamos aguardando as novas bem-aventuranças, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ei, Jesus está convidando gente aqui para renovar, para reconciliar, para fazer uma retrospectiva aí na sua vida, um exame introspectivo, é isso? Daniel, vê se é isso, Daniel 12:4. Tem Daniel aí? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Feche o livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento, a ciência, os estudos, as pesquisas. Lembra daquela viagem lá das pessoas que foram no fundo do mar, naquele pequeno naviozinho? Foi o fim, não foi? Foi o fim. Como é que chamava lá o naviozinho? Não entendi. Bom, foi o fim, né? Foi o fim. E há ainda quem diz que está aguardando a inscrição para a próxima viagem. Quando abrir inscrição, vai se inscrever na próxima viagem. Você gostaria de ir conhecer os destroços lá do Titanic, no fundo do mar? Naquela cápsula? Parece que vai sair essa semana. Alguém gostaria de se inscrever? Eu vou ajudar você a pagar a tua passagem. Ninguém quer ir? Aleluia! Glória a Deus! A inteligência artificial. Olha, irmãos, hoje a inteligência artificial faz proeza. Cantores que já morreram há 10, 20 anos podem fazer dupla com um cantor vivo hoje. A inteligência artificial capta o timbre da voz do cantor falecido e faz a dupla. Então, tudo está se multiplicando. E nós temos que nos multiplicar na presença de Deus. Anunciar o evangelho do Senhor Jesus, até que Ele venha. Glória a Deus. Assim, por lábios gaguejantes, Isaías 28:11, e por outras línguas falará a este povo. Embora o profeta está se referindo à tribo de Judá, eu já falei. É tempo de reconciliação.
É tempo de nós não perdermos o tempo. É tempo de nós aproveitarmos toda a chamada da igreja, toda a chamada do Senhor Jesus. É tempo de nós sairmos da mesmice e dar um passo para o Senhor Jesus. É tempo de você, irmão, estar apto. E a palavra de Deus diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor, não é digno de mim. Tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Pastor, eu andei aí meio fora, eu quero voltar, eu quero reconciliar. Tem alguém? Pastor, eu acredito que após isso, depois já vou tomar ceia com vocês. Tem alguém? Todos já aceitaram Jesus. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus esta noite? Não está longe. Estamos vivendo o limiar. Estamos às portas. Estamos a um passo para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Para a vida gloriosa do Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. Conserta a sua vida hoje. Não quer vir aqui na frente? O irmão, a irmã, conserte com o Senhor Jesus aí mesmo. E toma a Santa Ceia. O apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto. E o pessoal de Corinto estava fazendo a Santa Ceia. Tudo errado. Eles estavam fazendo um junta-panela, que não era nem um junta-panela. Porque quem trazia a linguiça cabo de rei tinha que comer a linguiça cabo de rei, não podia comer a picanha do rico. Então não era junto, não estava juntado. Só trazia para a igreja, mas não juntava-se as pessoas, não estavam unidos na mesa. Era isso que a igreja de Corinto fazia há 70 anos depois de Jesus. Olha como as pessoas vão se perdendo dentro de pouco tempo. Não se perca, irmãos. Mantenha o fervor no seu coração. Nada pode te tirar da presença do Senhor Jesus. Nada, mantém cada vez mais quente o amor pelo Senhor Jesus. A igreja, o evangelho, o reino do céu é assim. É como o casamento, se você deixar esfriando, vai esfriando. Aqueça o seu amor pela igreja, aqueça o seu amor pelo evangelho, aqueça o seu amor pelos irmãos, pela parte do corpo, nós somos o corpo, um é o braço, outro é a perna, nós somos o corpo. Aquece esse amor, nada pode tirar da presença do Senhor Jesus.